Bom dia, a paz do Senhor, Deus abençoe vocês, sejam bem-vindos todos. Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família, Deus abençoe você, Deus abençoe os teus pais, Deus abençoe os teus filhos, Deus abençoe os teus netos, Deus abençoe os teus avós, Deus abençoe o teu genro, a tua nora, Deus abençoe o teu vizinho da frente, da direita, da esquerda. Deus abençoe tudo que você tem em casa, Deus abençoe os teus animaizinhos domésticos, Deus abençoe o gado que você cria, Deus abençoe a terra onde você planta, as tuas lavouras sejam abençoadas em nome de Jesus. Que a poderosa mão de Deus venha sobre a sua vida e você seja abençoado em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que a mão de Deus poderosa esteja sempre sobre a sua vida, que você possa andar sempre na presença de Deus e ser abençoado em nome de Jesus. Bom dia, hoje é quinta-feira, dia 19 de janeiro de 2023 e a gente está aqui hoje para estudar a palavra de Deus, para trocar um pouco de conhecimento, para conversar um pouquinho, né? Peço que você desculpe um pouco pelo atraso, mas eu já disse para você que quinta-feira é um dia difícil, né, para mim, porque a gente tem culto em Curitiba, quarta-feira, ontem foi em São José dos Pinhais, semana que vem será de novo no mesmo lugar, e além da grande quantidade de pessoas, né, que eu tenho para orar depois do culto, né, fica muita gente ali, e isso me deixa bastante cansado, ainda a gente tem a viagem, né, e eu chego em casa bem tarde ou bem cedo, né, e durmo um pouco, então eu estou cansado, acordei atrasado. Peço que você me desculpe aí um pouco pelo horário, mas a gente vai caminhando aí, tá? Eu tenho aqui para você um texto hoje no livro de Tiago, se você puder fazer o favor, Epístola de Tiago, no capítulo 3, no verso número 13, tá? Se você puder fazer o favor de abrir a tua Bíblia aí junto comigo, enquanto a gente vai conversando, né, Laura? Enquanto a gente vai conversando, você vai procurando aí, tá? Tiago, capítulo de número 3 e verso 13. Enquanto você vai procurando, né? A gente vai conversando um pouquinho. Ontem o nosso culto foi uma bênção ali em São José dos Pinhais, um lugar novo, né? Que a gente começou a fazer culto ali na Avenida Rui Barbosa. E gostei muito do lugar, né? E a gente vai ficar lá, né? Por um tempo, enquanto ele comportar a gente. A gente está com um problema porque os cultos que a gente faz aqui, eles estão aumentando bastante o número de pessoas e aí não cabe nos lugares onde a gente estava, né? Não está cabendo, então a gente está tendo que mudar para lugares maiores e essa foi a segunda mudança, né? Essa foi a segunda mudança, mas eu acho que vai dar para a gente ficar ali um tempo ali considerável, né? Então, um culto muito legal, Deus deu uma mensagem muito legal, né? Que bom, Ivaneide, um beijo pra galera do Acre, bastante gente de longe aí, né? Jesus é bom, né? Foi muito legal, mas ontem eu fiquei feliz porque Jesus fez um milagre ontem. Uma irmã que estava lá, e ela falou pra mim, ela tá conosco sempre aqui, ela veio no culto ontem, um problema na coluna, né? E ela disse para mim, pastor, eu tenho um problema na coluna, faz muitos anos, e eu venho tratando no médico há muitos anos e não tem cura, eu tenho muita dor, eu sofro muito com isso e tal. Uma jovem senhora, né? Magrinha ela. Eu vim aqui para Jesus me curar. Eu falei, você crê que Jesus vai te curar? Creio. E eu orei por ela ontem e ela foi curada, né? E ela ficou tão feliz por ter sido curada na hora, né? Instantaneamente curada. Por Deus, né? Não por mim. Quem curou ela foi Jesus. E daí ela disse, eu posso te dar um abraço? Eu falei, pode me dar um abraço, você pode fazer um bolo se você quiser. Você pode, né? Quiser, na semana que vem pode trazer um bolo de presente pro pastor e tal, né? Tadinha, ela ficou tão feliz, chorou tanto, né? Eu fiquei muito feliz ontem. Deus curou várias pessoas na nossa igreja, foi muito legal, né? Muito legal, deu uma palavra abençoada, né? Deus tem me inspirado ali poderosamente para pregar o evangelho, eu sou grato a Deus,
né? Grato a Deus. Já marcamos batismo aqui para Guaratuba, dia 25 de fevereiro. Né? Oi, pastora Ângela, bom dia. 25 de fevereiro, nós vamos ter batismo aqui na cidade de Guaratuba, né? Caso você queira batizar-se conosco aqui, já o link de inscrição aí me parece que já tá pronto aí, eu não sei, né? Mas eu acho que se não tá, já tô pondo pressão aí para estar, né? Já estará aí hoje ou amanhã, com certeza. E você vai poder se inscrever para a gente fazer, para você vir participar do batismo aqui em Guaratuba, né? Muitas pessoas, para a glória de Deus e em função do poder e da ação única e exclusiva do Espírito Santo de Deus, muitas pessoas se convertendo a Cristo, né? Ontem muitas pessoas, o horário de sempre, Aldrin, meio-dia, horário de sempre, horário sempre, domingo, meio-dia, sempre, tá? E muitas pessoas convertendo a Cristo, né? Muitas pessoas conhecendo a Jesus através dessa porta aqui que Deus abriu para nós. E ontem, né, lá na nossa igreja, muitas pessoas vieram, né, que não eram cristãs, né? Essa semana eu orei com um irmão iraquiano, é isso mesmo que você está ouvindo, iraquiano, que era do Islã e se converteu a Cristo aqui, né? Ele veio passear no Brasil, só fala inglês, mas as pessoas com quem ele convivia traduzem para ele, vão traduzindo para ele o que eu vou falando aqui, né? E ele reconheceu Jesus Cristo como seu Senhor, como seu Salvador, foi alcançado por Cristo, mesmo ele não falando português, né? Os irmãos que iam traduzindo para ele foi ouvindo, e a irmã então ligou para mim, ele está no hospital fazendo um tratamento, né? E eu orei por ele, trouxe ele na comunhão da igreja, e ele é iraquiano, vai voltar, né, ao Iraque, e eu fiquei muito feliz, né? Aceitou a Cristo aqui, né, junto com vocês aí, né? E eu tô te contando isso porque é um testemunho, né? Muito legal, fiquei muito feliz para você ver o quanto Deus tem feito, né? Até onde o Senhor tem nos levado e como Deus é capaz de quebrar barreiras linguísticas muitas vezes que nós não somos, né? O pastor não fala inglês, eu não falo, eu não digo que falo, não falo, eu entendo um pouquinho só, mas eu não falo inglês. E me comunico, né, muito mal, é o básico do básico, mas tem muitas pessoas que falam, né, e as pessoas vão assistindo, algumas vão traduzindo no YouTube. Eu não sei se você sabe, o YouTube tem essa ferramenta de tradução simultânea, né, não no Brasil, mas, quer dizer, no Brasil também tem, só que você traduz as de fora, né, então de fora as pessoas podem traduzir. Saúde, Thiago. E vão aí assistindo, né? Então é muito legal isso. E Deus tem nos dado aí a condição de estar ganhando muitas almas para Jesus, apesar dos idiotas que aparecem aqui para falar bobagem, né? Dos imbecis que andam por aí fazendo vídeo dizendo que a gente não é de Jesus, que Deus não está aqui, mas eles são os filhos de Satanás, né? Que quando morrerem vão para o inferno, se não forem antes, né? Porque estão falando aí de quem está fazendo a obra de Deus. Agora eu queria que você abrisse, você já abriu aí Tiago 3, eu vou ler verso 13. Posso ler a Bíblia aí? Vamos lá? Posso ler a Bíblia? Tiago, capítulo 3, verso 13. Vamos lá? Oi, Giovana. Um beijo para você que está aí na Inglaterra, tá? Deus abençoe você. A gente já tem uma igreja aí na Inglaterra já, né? Já temos uma igreja aí na Inglaterra, né? Deus abençoe você, a tua família, todos aí com você, tá, minha queridona? Vamos lá? Vamos ler o texto comigo? Tiago 3,13 diz assim, ó: quem dentre vós é sábio e inteligente, mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Amém? Feche os seus olhinhos que nós vamos orar. Querido e amado Deus, em nome de Jesus, eu peço, querido Senhor, que o Senhor nos abençoe hoje de uma maneira especial
através da tua palavra. Senhor, dá para nós a tua palavra revelada de uma maneira muito simples, para que todos possamos compreendê-la, entendê-la, e assim, meu Deus, sejamos alimentados por ela, recebamos o crescimento do céu através da tua palavra. Pai, eu peço que o Senhor abra os nossos olhos para que a gente veja, os nossos ouvidos para que ouçamos a tua palavra. Quebranta no Senhor o nosso coração para que entendamos e compreendamos qual é a boa e agradável vontade do Senhor para as nossas vidas. Em nome de Jesus, amém e amém. Veja que esse texto que o Senhor trouxe para mim e para você, ele fala a respeito da sabedoria que vem de Deus. A sabedoria, ela existe de uma maneira humana, né? E a sabedoria existe, a sabedoria que vem do Senhor. A sabedoria, quando ela vem... Obrigado, Márcio. Quando a sabedoria ela vem da parte de Deus, ela tem algumas características, ok? Ela tem algumas características. Então, quando é que você identifica quando uma pessoa que está falando qualquer coisa, mesmo que ela possa estar falando, dizendo que fala da parte de Deus, mas e não está? Quando as palavras que saem da boca dessa pessoa não corroboram com aquilo que a Bíblia diz. Lembre de uma coisa que o pastor vai ensinar a você: o Espírito Santo jamais vai profetizar ou falar alguma coisa para você que não esteja de acordo com a palavra de Deus. Você precisa aprender isso, ok? Jesus sempre disse em toda a sua caminhada, você encontra isso dentro dos evangelhos quando o Senhor Jesus Cristo fala. Ele disse: as palavras que eu falo não são minhas, são do meu Pai. Aprende isso. Ele diz: eu vim para cumprir a palavra. Eu venho para que a palavra se cumpra. Eu venho para que essa palavra seja efetivada. Para se cumprir aquilo que foi dito pelos profetas. Você sempre vai ler isso na Bíblia, no Novo Testamento. Por quê, pastor? Porque Jesus Cristo jamais disse ou fez alguma coisa que fosse contra as Escrituras. Eu quero que você aprenda isso aí. Né? Jesus nunca falou, disse, fez qualquer coisa que fosse contra as Escrituras. Então jamais você vai ouvir o Espírito Santo de Deus. Veja, eu não estou falando de pessoas, eu não estou falando de profetas, eu não estou falando de gente que anda revelando coisa por aí, eu não estou falando de homem. E quando eu falo homem, quando eu falo homem, não. Alguém na Bíblia pediu a morte dos inimigos? Sim, sim. Quando eu falo homem, eu falo no sentido universal, é homem, mulher. Homem e mulher. Ok? Então, não é cabível, teologicamente, que alguém venha falar alguma coisa para você, entregar uma mensagem. Eu vou dar um exemplo. Você é casado, é um exemplo que eu vou te dar. E aí vem um profeta e diz assim: ó, Deus está falando para mim que você vai separar, né, para casar com aquele fulano. Irmão, não é Deus que está falando isso aí. Sabe por quê? Eduardo, Deus te abençoe. Sabe por quê, irmão? Porque a Bíblia diz que Deus abomina o divórcio. Então como é que Deus vai mandar você se divorciar de alguém? Na boca de outra pessoa, né? Então, existem algumas coisas que não podem sair da boca de Deus. Então, o que você precisa, irmão? O que você precisa? Você precisa entender que um profeta, sendo ele usado pelo Espírito Santo de Deus, aquilo que ele fala tem coerência com a Bíblia. É coerente biblicamente. Então, veja o verso 13 do capítulo 3 da Epístola de Tiago. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Tem um ponto de interrogação, ele está fazendo uma pergunta. Ele está dizendo assim: quem no meio de vós não é burro? Olha o que ele está dizendo. Quem dentre vós é sábio e inteligente? Você é sábio? Você é inteligente? Ele está perguntando. Ele diz assim: mostre pelo seu bom trato as suas obras em mansidão de sabedoria. Então você mostra
irmão, pelo seu bom trato. Veja o que a Bíblia está falando. As suas obras, tem uma vírgula aí, diz assim, as suas obras em mansidão de sabedoria. A Bíblia diz, um beijo para a galera de Belém, manda aí, Marcelina. A Bíblia diz que o Evangelho de Jesus Cristo deve ser pregado, semeado em paz. Então, por que em paz? Porque você não pode obrigar as pessoas a seguir Jesus. Você não pode, irmã Nancy, beijo, bom dia, você não pode obrigar as pessoas a seguirem a Cristo, a ouvirem o Evangelho, a ouvirem a pregação da palavra de Deus. Você não pode fazer isso obrigando as pessoas. Por obrigação, por coação, por medo, né? Então, a gente precisa aprender a fazer isso em paz. Olha o verso 14. Mas, se tendes amarga inveja e sentimento faccioso em vosso coração, não vos glorieis, nem mintais contra a verdade. Se você tem uma amarga inveja, você vê hoje na internet muitas pessoas que tem algumas específicas, né? Que tem uma amarga inveja do pastor Sandro. Você vê eles fazendo vídeo falando mal do pastor, né? Até teve uma irmã que printou ontem para mim. Tem um camarada que eu tô processando ele, né? Na justiça. E a justiça não consegue citar ele. Já tá na terceira vez que os caras estão indo atrás dele e ele troca o endereço, foge, né? Mas a justiça está no pé dele lá no Nordeste para pegar ele, e vai pegar por injúria, difamação, calúnia, né? E ele vai responder por isso, pode ter certeza, está respondendo já na justiça. Até essa semana eu conversei aqui com a minha advogada, ela foi no fórum, eles disseram que eles não conseguiram citar ele ainda. Ele faz programa no YouTube aí, e ele fala que eu sou mentiroso, que eu sou vagabundo, mas ele tá no pau, e o pau vai pegar ele, você pode ter certeza, né? Ele foge, se esconde, que não vale nada, né? Por que esse cara faz isso contra o pastor? Porque ele tem uma amarga inveja. Entendeu? E tem um sentimento faccioso dentro do coração. O que é um sentimento faccioso? Faccioso vem de facção, de divisão, de alguém que divide, alguém que faz facção, alguém que cria divisão, alguém que cria um grupo. Então tem muita gente fazendo essa facção dentro da igreja, levantando irmão contra irmão, mentindo, enganando, vituperando a fé das pessoas. Entendeu? Sim, Augusto, a gente tem que perdoar. Claro que a gente perdoa. Mas quando alguém mata alguém da tua família, se alguém matar alguém da tua família, e na hora que ele for julgado e ir para cadeia, você vai lá para o juiz e fala, não põe ele na cadeia porque eu perdoei, é assim que funciona? Não. Se você comete um crime, você tem que pagar pelo teu crime. É diferente de você perdoar ou não. Eu perdoo as pessoas, mas eu vou deixar ele ficar me chamando de vagabundo todo dia? Sendo que é mentira, se fosse fácil. Se fosse verdade o que ele está falando, eu não me importo. Veja, uma coisa é o cara falar que eu sou um falso profeta. Ele pode falar isso. Ele pode falar. Mas ele não pode falar que eu sou vagabundo. Ele está falando de mim, da pessoa. Daí não. Que eu sou mentiroso. Não. Ele tem que pagar por isso. E eu já denunciei ele 3 vezes. Já é o 3º processo que eu estou movendo contra ele. E vou mover o 4º, o 5º. Né? E sempre que ele falar de novo, nós vamos entrar com outra ação. Entendeu? Mesmo que a justiça ainda não tenha conseguido alcançar ele. E todos que falarem da minha honra vão ser processados. Você não tem dúvida nenhuma disso. Entendeu? Eu não detesto ele. Você acha que eu detesto ele? Eu não, coitado, tenho pena dele. Porque ele vai para o inferno. Que a Bíblia diz que o mentiroso vai para o inferno. E ele diz que é crente, né? Mas eu acho que não é. Entendeu? Não é só ele, tem outros aí que fazem isso. É um grupo, eles são em 5. Só o que você não sabe é que eles são um grupo. Que você vê o canal de um, canal de outro, canal de outro. E fala, você viu aquela pastora? Mas na verdade eles são um grupo de pessoas que estão todos juntos. Entendeu? É que a maioria de vocês não sabe, eu não vou ficar aqui falando. Por isso que eu falo o sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Porque são vários. Entendeu? Mas na verdade são um grupo de amigos que fazem curso junto, que vendem curso, que vendem apostila, que enganam as pessoas. E daí quando eu venho aqui e ensino vocês, eles se sentem ofendidos e eles me ofendem de outro jeito. É que você não sabe. Entendeu? Então,
a Bíblia diz que se você tem amarga inveja, veja, essa não é sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Então, às vezes, as pessoas ficam chateadas comigo, dizendo assim, pastor, mas porque o cara está falando mal de você está falando que é do diabo? Não, não sou eu que estou falando, é a Bíblia. A Bíblia que diz isso. Porque quem não ajunta, irmão, está fazendo separação. Quando uma pessoa entra aqui no nosso culto, aqui no nosso estudo, né, bíblico, a gente está aí hoje, estamos em 16, 17, 18 mil pessoas aqui. No meio dessas 18 mil pessoas, quanta gente que está vindo aqui aceitando a Jesus, né? Buscando a verdade, buscando um amparo para sua alma. Daí vem um filho do diabo aí, que acha que é mais santo que todo mundo, falar, você é um herege, isso é heresia, isso é você vai... Então, uma pessoa dessa que vem aqui criar confusão, criar divisão, sendo que você está vendo que eu estou lendo a Bíblia e estou ensinando para você a Bíblia, porém a doutrina de muita gente vai contra a palavra de Deus. Porque o que eles ensinam está fora da Bíblia. E quando eu ensino para você a Bíblia diz, a palavra diz que eles são mentirosos. Né? Não sou eu que estou falando. Eu não estou falando mal de ninguém. Entendeu? Jadilinski, é isso, Doroteia? Bom dia. Você entendeu, irmão? Então, estas pessoas, a Bíblia diz que são diabólicas. Entendeu, Gisele? Anaruma. O pastor é cristão, Gisele. Você entendeu? Então, a Bíblia diz que essa não é a sabedoria que vem do alto. Ela é terrena, vírgula, animal, você está lendo na tua Bíblia, e diabólica. Então, como é que você quer defender alguém que é usado pelo diabo, irmão? Que é do diabo? Eu te pergunto. A pergunta que eu falo para você, né? Então, a facção, a divisão, a inveja é um troço do diabo, irmão. É um troço do diabo. Então, se você tem esse sentimento no teu coração, você tem que arrancar ele, você tem que orar para Deus tirar, porque é uma seta diabólica. É uma seta diabólica que vem no teu coração, que vem na tua alma. Entendeu? E você precisa se livrar dela. Então, veja o verso 16. Porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. O que é facção, faccioso, espírito de divisão? A Bíblia diz que o pecado de divisão é como obra de bruxaria. Você sabia disso? Que aquela pessoa que vem no meio da igreja e fala, o pastor não é de Deus, vamos sair daqui, vamos lá para aquele outro lugar, e começa a conversar com as pessoas, convencer as pessoas, ele está fazendo uma divisão. Uma divisão. Entendeu? E essa obra de divisão é uma obra diabólica. Então, se você estiver numa determinada igreja e você não concorda com o pastor aonde você está congregando, peça a bênção e vá embora. Não fique lá fazendo confusão. Não fique lá dizendo que o pastor não é de Deus. Não fique lá dizendo, essa igreja aqui não é de Deus. Por que você está lá então? Isso é a mesma coisa que esses caras que vêm aqui no nosso culto. Encher o saco quando você está aqui, você fica brabo, né? Eu ia falar puto, mas você fica brabo. Porque o cara vem aqui falar bobagem, falar encher o saco. E aí você fala assim, mas você não... Por que você vem aqui então? Não venha, vai para outro lugar. Então isso acontece dentro das igrejas hoje. Né? Você sabe que tem muitas congregações que Deus não está lá. Você sabe disso, eu sei, nós sabemos. Mas nós não falamos mal da igreja do cara, nós pregamos o evangelho traz a luz, e a luz do evangelho mostra que as obras daquele cara não são boas. Mas não é você que tem que ir lá e fazer isso, você não é juiz. Então, quando você se coloca acima do bem e do mal, entendeu?
quando você se coloca acima do bem e do mal, colocando-se como melhor do que quem está fazendo, você peca, e a Bíblia diz que quem está usando você é o diabo. Entendeu? Quem está usando você, ou eu, caso eu faça isso, é o diabo. Não pode, cara. Quem vai julgar as pessoas é Jesus, não é você. Oi, Cris Rosa, não é você. Você entendeu? Então você está criando, você tem no teu coração um sentimento faccioso. Eu vou contar um testemunho para vocês. Quando eu fui sair da Assembleia de Deus para abrir a nossa igreja, agora acho que a gente vai fazer 15 anos. Tiago, você lembra se o nosso último aniversário foi 14 ou 15? Eu não lembro. Foi 14. 14 anos. Nós vamos fazer agora em julho 15 anos a nossa igreja. 15 anos. Quando Deus me deu um sonho sobre esta igreja onde nós estamos. Deus me falou em sonho, me deu o nome dela, tudo certinho. E me disse que me daria a igreja, né? E que eu deveria sair da Assembleia de Deus para cuidar da minha igreja. Eu fui conversar com o meu pastor. E o meu pastor da Assembleia de Deus, ele não aceitou o que eu falei para ele. E ele não me abençoou. Ele brigou comigo. E para me impedir de sair, ele tirou o meu ministério que eu tinha dentro da igreja, me pôs no banco, me proibiu de pregar fora e me disciplinou. Simplesmente porque eu disse para ele, ó, Deus falou comigo e eu vim conversar com o Senhor, eu quero que o Senhor me abençoe que eu vou sair da igreja. E eu poderia simplesmente ter virado as costas para ele e saído, mas eu não fiz isso porque eu não sou louco. Como é que eu vou sair para começar o meu ministério debaixo de maldição? Nunca vai dar certo. Mas o que é que o meu pastor tinha medo? Que eu dividisse a igreja. Ele olhou para mim e disse assim, você não pode sair da Assembleia de Deus, porque daqui a um tempo eu vou estar aí e você vai estar aqui. Deus trouxe você para ser um grande pastor da Assembleia de Deus, ele disse para mim. E você não vai sair daqui. E ele não deixou sair. Eu obedeci ele. Fiz 15 anos, já faz 16. Tá, fizemos 15 e vamos fazer 16. O Thiago conferiu aqui. Ok? Eu obedeci ele, permaneci na igreja, eu não saí. Passei por um tempo ali, e então eu vim conversar com ele de novo. E disse, pastor, eu quero minha carta de mudança, porque na Assembleia de Deus, tudo é com documento, né? Eu quero a minha carta de mudança, eu vou me mudar para outra igreja da Assembleia de Deus, lá com o pastor Luiz Fernando, que hoje é o meu pastor. E eu quero me mudar e eu vou congregar com o pastor Luiz Fernando, eu não quero ficar mais aqui. Aí ele aceitou que eu fosse para outra igreja, desde que eu não saísse da Assembleia de Deus. Então eu saí, fui para uma outra congregação e eu congreguei lá 8 meses junto com o pastor Luiz Fernando. Fiz a minha carta de mudança, tudo certinho. Como a regra da igreja diz que tem que ser. Certinho, obedeci o meu pastor antigo, que ficou para trás. Entrei debaixo da autoridade de um pastor novo, né? Entrei debaixo da autoridade de um pastor novo. Ali permaneci durante um tempo, mais ou menos 8 ou 9 meses, eu não me lembro bem. E então voltei a conversar com o pastor, agora com o meu outro pastor Luiz Fernando. Sentamos, conversamos. Disse para ele o que estava acontecendo, expliquei para ele. E ele me abençoou. Ele falou, Sandro, eu vou te abençoar. Vá e seja uma bênção. É por isso que eu estou aqui, irmão. O meu pastor da Assembleia de Deus, ele disse, vamos fazer a Santa Ceia no final do mês. Você vai pregar. Oi, Davi Henrique, Deus te abençoe. Você vai trazer a mensagem na Santa Ceia. E depois que você vai terminar a mensagem, eu vou despedir você na frente de toda a igreja na Santa Ceia. E todos os obreiros vão vir aqui na frente, você vai ficar de joelho aqui, e todo mundo vai pôr a mão sobre você e nós vamos te abençoar. É assim que tem que ser, esse é o correto. E assim eu fiz. E todo mundo, né? Todo mundo na minha igreja orou por mim, me abençoou, são todos meus amigos, eu convivo com todos eles sempre. O meu pastor Luiz Fernando, que continua na Assembleia de Deus, ele continua lá e ele continua sendo o meu pastor. E sempre que eu preciso, depois de 15 anos, porque eu não tenho ninguém para trás na minha vida eclesiástica, na igreja, que eu tenha qualquer tipo de problema, nunca tive.
15 anos. Quando eu tô com qualquer tipo de problema aqui que eu não consigo resolver, você sabe onde eu vou? Na casa do meu pastor. Eu vou lá na casa dele, ele mora lá em Curitiba, no Boqueirão. Eu vou lá na casa dele. Aliás, eu tô para ir lá. Eu tive um sonho com ele essa semana e eu vou lá ver ele. Ele andou meio doente esses dias, esses tempos, eu vou lá ver ele. A cada final de ano, a família dele vem pra praia, ele vem aqui na minha casa, ele passa a tarde aqui comigo. Meu pastor, eu tenho meu pastor. Tenho orgulho de falar isso. E eu vou lá, ele é pequenininho, meu pastor é pequenininho, já é um senhor, né? Um jovem senhor. E eu vou lá e falo, pastor, vem aqui, ora por mim e me abençoa. Eu fico de joelho, ele põe a mão na minha cabeça aqui, ó, irmão, e ora por mim. E sabe o que ele fala de mim? Ele fala assim, Sandro, você é meu galho. Ele fala assim pra mim, meu pastor é um sarro. Ele fala, você é meu galho. Porque ele é meu pastor, ele é o tronco, eu saí dele. Você entendeu? Ele fala, você é meu galho e você dá muito fruto e eu louvo a Deus pela sua vida. Entendeu? O meu pastor me abençoa, sempre que ele me vê, ele me abençoa, ele não me amaldiçoa. Tem uns caras aí que saíram debaixo de maldição da igreja, por isso que o ministério deles não dá certo, irmão. Entendeu? Isso que não dá certo. Quando eu falo, eu mando para ele as mensagens dos nossos batismos e tal. Se você soubesse a alegria que ele fica, ele chora junto comigo. Entendeu? Quando a gente faz os batismos e ele fala assim, isso aí é meus frutos também. Eu tenho, como é que ele fala? Eu tenho galardão nisso aí, porque você é meu galho. Tamo junto, né? E eu amo meu pastor. E ele continua na Assembleia de Deus. E eu tô te dando um exemplo de caráter cristão, irmão. Que onde Jesus está não existe divisão. Onde Jesus está não existe, sabe, facção. Não existe briga. Não tem sair na briga. Não existe isso onde tem Jesus, meu queridão. Entendeu, irmão? Então quando eu falo da minha igreja, quando eu falo do meu pastor, eu falo com alegria, não é com tristeza. Eu tenho alegria de ter congregado a minha vida inteira na Assembleia de Deus. Alegria. Eu tenho alegria de ter o meu pastor que está na Assembleia de Deus. Eu sou um galho de lá. Como é que eu vou falar mal da minha igreja? Eu não posso. Entendeu? Eu não posso. Eu vim de lá, eu fui criado lá. Eu fui ensinado lá. Né? E hoje eu sou um galho da árvore que é o meu pastor, que tem a raiz, é Jesus Cristo. Então nós temos que aprender a ter honra, a honrar as pessoas que nos honraram. A Bíblia diz, dá honra a quem tem honra. Dá honra a quem tem honra. Então você não pode, irmão, não ter honra. Você tem que ter CPF e RG. Você quer ser um obreiro de verdade, você tem que ter CPF e RG. Você tem que ter a árvore da onde você saiu. Você tem que ter a raiz da onde você saiu. Você tem que ter CPF e RG, teu ministério. Quando as pessoas conversam comigo, você acha que as pessoas não perguntam para mim? Pastor, mas como é o nome do teu pastor? Luiz Fernando Soares é o nome do meu pastor. Luiz Fernando Soares é o nome do meu pastor. Às vezes eu esqueço o nome da Shirley, mas do meu pastor eu não esqueço. Entendeu? Então a minha igreja, o meu ministério tem RG e CPF. Tem data de nascimento, irmão. E você tem que aprender isso. Se você não honrar as pessoas que te honraram, jamais você vai ser honrado. Eu sei que Deus está mandando eu falar isso aqui, está falando com muita gente aí. Né? Eu sei que Deus está falando com muita gente aí hoje. Muita gente precisava ouvir isso. Não é? Muita gente precisava ouvir isso, eu sei disso. E eu sei como é difícil as igrejas aí fora hoje. Entendeu? Olha, Elaine, hoje nós temos a igreja virtual. Então você deve sim ter uma igreja física. É fixa.
né? Não física, fixa. Você tem que ter um pastor. A Bíblia diz que nós temos que congregar, né? Então hoje você pode congregar aqui na igreja virtual se você quiser. Hoje você tem a oportunidade de ter uma igreja. Por isso a igreja virtual existe, né? Não é só a nossa, já existem outras. Onde você participa, congrega, está debaixo da autoridade pastoral, participa da Santa Ceia, pode devolver seu dízimo se você quiser, enviar sua oferta, se tem os irmãos, tem, né? Então hoje você tem. Não vai não, Lourdes. Entendeu? Então nós precisamos ter isso. Olha o 16, porque onde há inveja e espírito faccioso, aí há perturbação e toda obra perversa. Hoje, a igreja que Jesus me deu, ela é 100 vezes, eu acredito, maior do que a igreja de onde eu saí. Talvez mais que 100 vezes. Entendeu? Talvez maior que 100 do que a igreja da onde eu saí. E vou dizer para você, todos os irmãos que eu tenho, quando eu os encontro por aí, ontem eu fui para Curitiba, eu estava em Curitiba antes de ontem, eu encontrei vários irmãos. Eu fiquei feliz pra caramba. Entendeu? Vários irmãos, né? Tem que conversar com as administradoras, Maria Barbosa, você pode, tá? Todos que quiserem congregar na nossa igreja, você pode congregar na igreja virtual. Aí você tem uma igreja, né? Você tem um pastor para chamar de seu, você tem pastores que vão estar atendendo você. Por isso nós temos a igreja virtual. Almeida, corrigida e revisada, Aline Proença, tá? Almeida, corrigida e revisada é a melhor. Tá? Thaís Salvadego, a igreja virtual. Nós temos a igreja virtual. Eu não conheço outras. Tá? Continua. Mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Então a igreja de Cristo ela não é parcial. Ela não é parcial. Essas moças que estão com a chavinha azul aí, ó, elas são administradoras. É só você clicar, não sei como é que faz, né, Aldo? Clica em cima aí, ou deixa uma mensagem aí. Eu quero fazer parte da igreja. As meninas aí vão acho que isso, né? Eu quero fazer parte da igreja e as meninas clicam você e te acham aí, tá? Então, nós temos uma somente pelo Telegram, a Aldrin está falando, que você tem que entrar na página da igreja no Telegram. Tá bom, meninas? Elas vão pôr o link aí. Põe o link aí, Aldrin, para as meninas aí, quem quiser. Aí entra pelo link do Telegram aí, tá? Então veja, mas a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade, sem hipocrisia. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Semeia-se na paz para aqueles que exercitam a paz. Então, se você não tem paz no teu coração, você pode até, às vezes, ter uns rompantes como Jesus tinha. Eu já falei isso aqui para você. Jesus tinha uns rompantes, né? Como ele foi, eu disse esses dias até, eu falei aqui, que tem algumas pessoas que dizem que são crentes, que se Jesus fosse o seu pastor, quando ele entrou na lateral do templo, né? Não era dentro, era fora, e deu umas chicotadas nos caras, quebrou umas mesas, eles iam sair da igreja porque iam dizer que Jesus não era manso, né? Entendeu? Ah, pastor Daniel, daí é outra conversa, né? Quando você foi enganado, daí faz parte, né? Aí tem que orar, fazer quebra de maldição e vambora, né? Entendeu? Aí sim. Porque muita gente congregou em determinadas igrejas, quando entrou na igreja era nécio, não conhecia o evangelho, aí descobriu que estava no Marapuca, né? Isso acontece muito. Daí o pastor amaldiçoou, teve um monte de problema e tal, saiu e gerou um problema na vida dele. Então aí precisa buscar, né? Aí de Deus, um homem de Deus, entendeu? Que ore por você, põe a mão na tua cabeça, te abençoe, quebra aquela maldição. Não dá para fazer isso sozinho, meu pastor querido. Então precisa ter aí visita aí alguém da tua perto de você, que seja um homem de Deus, uma pessoa de idade, né?
que tenha conhecimento do evangelho, você vai, conversa, pede para ele orar por você, te abençoar e acabou, tá? Isso vai resolver o problema, tá bom? Então, o que é fazer facção? É fazer divisão, né? Entendeu? A Bíblia diz, Cíntia Rodrigues, que você pode se irar, mas você não pode pecar. Você pode se irar, mas você não pode pecar. Qual é a diferença entre irar ou pecar? Ira desce no teu coração, você fica enlouquecido, mas você não bate ninguém. Se você bater, você peca. Então você não bate. Então, ira, mas não peca. Entendeu? Que bom, Dodge Costa. Seja bem-vindo aí, meu querido. É uma alegria ter você aqui comigo, viu? Deus te abençoe. Tá? Eu também gosto que você está aqui conosco aqui. Deus abençoe você, seja muito bem-vindo, tá? Então, a gente está aprendendo hoje, nós já aprendemos hoje, que é onde há inveja, espírito faccioso, aí a perturbação e toda obra perversa. Então, quando você entende que esses caras que ficam aí fazendo confusão, divisão, falando mal dos outros, são os perturbados, você para de dar moral para os caras. Por que os caras vêm falar mal de mim, de você, de todo mundo? Para você ir ver e eles ganharem dinheiro. Então, quando você não vê, de que maneira você pune eles? Não vendo, não olhe, não entre, não abra, não passe para ninguém esse tipo de vídeo. Que aí você... Tudo bem, Estela? Yacubi. Aí você mata isso. Entendeu? Oi, André Jardim, seja bem-vindo aí. Ok? Então, a gente precisa entender que para fazer a obra de Deus existe um jeito. O jeito de Deus. Né? Eu falei ontem no culto, já estamos quase acabando, eu falei ontem no culto com os soldados de Gideão. Deus falou para eles, né? Olha, a Aldrin colocou aí o link do grupo do Telegram, ó. É só vocês clicarem aí que vocês vão entrar lá, tá? Ó, a Aldrin colocou aí o grupo do Telegram, tá com uma bolinha azul aí, tá todo mundo vendo, né? É só você clicar sem entrar lá, tá? Caso você queira ser ovelha do pastor. Então, Deus mandou os caras irem beber água lá embaixo. Aqueles caras que foram beber água, uns beberam de um jeito, outros beberam de outro jeito. E só os que beberam do jeito que Deus disse, entraram. Desculpa. Os outros não. Por quê, pastor? Porque há um jeito. Você não pode fazer do teu jeito. Oi, Helena, não pode ser do teu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Não pode ser do seu jeito. Tem que ser do jeito de Deus. Então não justifica se dizer assim, eu estou fazendo a obra de Deus. Não. Você tem que fazer a obra de Deus do jeito de Deus. Você não pode fazer a obra de Deus do seu jeito. Ah, mas eu faço desse... Não existe isso. Então você tem que fazer as coisas do jeito de Deus. Qual é o jeito de Deus, pastor? É o que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Entendeu? Ó, quem quer entrar na igreja e ser membro, clica aí, a Aldrin está postando o grupo oficial do Telegram aí, ó. Entre nesse grupo aí. Clique e entre aí. E aí você conversa com as administradoras lá, elas vão estar direcionando você para os pastores da igreja, receber oração, entrar, fazer parte da igreja. Entendeu? Leon Gralou. É assim, Gralou. Que nome diferente, né, Leon? Legal, bonito teu nome, parabéns. Né? Bem diferente, nunca tinha visto, né? Tá, então a Aldrin tá colocando ali, ó, tá? E as meninas estão postando aí os links, é só você clicar em cima, entrar lá e aí você pode conversar aí para fazer parte da igreja, tá? Então, existe o jeito de Deus. O jeito de Deus. Aldrin, se alguém não tem Telegram, como é que faz? Estão perguntando aí, resolve aí, se vira. Entendeu? Então, nós precisamos fazer as coisas do jeito de Deus. Certo? Do jeito de Deus. Você não vai entrar no céu fazendo barganha. Você não vai entrar no céu dando trízimo. Ah, mas eu dou o trízimo porque o pastor lá dos Estados Unidos ensinou que a gente tem que dar o trízimo. Mentira. Não é o teu dinheiro que vai levar você para o céu, não é teu dízimo. Ah, mas se eu não for dizimista eu vou para o céu? Claro que vai, por que não? Você acha que tem que pagar alguma coisa para ir para o céu? A Bíblia diz que quem crê e for batizado será salvo, não diz quem é dizimista. Entendeu?
Então a gente precisa aprender a palavra de Deus e não o que esses lobos que estão aí fora, né, devorando as ovelhas, as desavisadas, falam. Então observe a Bíblia. Observe a Bíblia. E se alguém vem pregar para você outro evangelho que não é esse, Novo Testamento, a Bíblia diz que ele é maldito. Então, se tem alguém fazendo um ensinamento, te ensinando, dizendo para você que, porque nós temos que dar... Eu falo do trízimo, né? Porque é um exemplo do dinheiro que muita gente aí está fazendo. Entendeu? Para tomar teu dinheiro, campanha, dá dinheiro, manda pix, eu vou te dar uma profecia, isso é coisa do diabo. Se é gente que está fazendo divisão, tá comendo ovelha aí, que está desviada. Entendeu? Então, a gente tem que andar dentro da Bíblia. A Bíblia fala dízimo, não trízimo. Ok? Não fala dízimo dobrado, dízimo triplicado, dízimo disso, dízimo daquilo. Né? A Bíblia não diz que se você fizer uma campanha e dar R$500, Deus vai te dar, né? Tem um pastor que gosta de fazer isso, né? Que você vai tirar o valor de um aluguel do ano, né? Um mês, e você vai dar para a igreja na campanha, Deus te dará uma casa e você vai ganhar uma casa. Isso é mentira, você só vai perder teu dinheiro. Entendeu? Não dê teu dinheiro, a igreja não precisa do teu dinheiro. E você precisa aprender isso. A igreja não precisa do teu dinheiro, irmão. Entendeu? A igreja que é de Jesus não precisa do teu dinheiro. E você precisa entender bem disso. Às vezes as pessoas brigam comigo porque dizem que eu sou muito duro nas minhas palavras, mas eu falo para as pessoas, a igreja não precisa de você. É você que precisa da igreja. Se você não for na igreja, Deus vai mandar 3 melhor que você. Você tem que entender isso e talvez, né, me perdoe, eu não quero estar sendo arrogante, não é a minha intenção, estou só te ensinando isso. Entendeu? Então você é que precisa de Jesus. Você é que precisa de uma boa igreja para você congregar. Então, se você conhecer as Escrituras, se você olhar lá em Mateus 23, Jesus diz que você deveria ser dizimista. Aí você não é obrigado. Não existe obrigação. Lá no Velho Testamento, aí sim. No Novo não tem. No Novo é por amor. Você devolve o seu dízimo para abençoar a sua igreja, para que a igreja tenha dinheiro para fazer a obra, para fazer aquilo que precisa. É outra conversa daí. Entendeu? Mas você querer vir na igreja e dar uma oferta para ganhar uma casa, isso não é Deus que faz isso aí, irmão. Oi, Janete Ribeiro, seja bem-vinda, Deus abençoe você. Isso não é Deus que está fazendo isso aí. Entendeu? Não é Deus. Se eu sou pastor, meu querido irmão, eu sobrevivo dos dízimos e das ofertas que Deus envia para a igreja, não do seu dinheiro. Se eu for. Então não é possível que um pastor venha aqui dizendo para você, manda teu pix aí para abençoar nós. Como assim, irmão? Como assim? Você não é pastor? Deus não te deu um monte de ovelha para você cuidar? Nunca deu dinheiro da igreja. Você já pensou se eu terminasse aqui, eu vou aproveitar, estou com 20 mil pessoas aqui no culto, que é uma coisa que ninguém tem, você sabe disso? Nós estamos falando de YouTube, de internet. Ninguém faz ensino bíblico com 20 mil pessoas ao vivo, ninguém faz. Que no outro dia, 24 horas, vira 150 mil. Você sabia que esse ensino, mais de 150 mil pessoas assistem todo dia? Você já pensou se eu falasse assim, todo mundo que assistir aqui, depois deixa uma oferta de R$2. Todo dia, você vai deixar uma oferta de R$2. Vou deixar a conta aqui. Você assistiu o estudo, depois, em nome de Jesus, você vai dar uma oferta de R$2. São 300 mil reais por dia. Eu faço isso? Não. Poderia fazer? Claro. E você ia dar R$2? Claro que você ia dar R$2 todo dia. Você acha que não? Claro que você ia dar. Todo dia R$2. Não é? Vezes 150 mil? Ou não? Irmão, eu vou ensinar vocês o evangelho, mas tem uma regrinha aqui, Depois eu vou deixar um pix aqui, você manda R$2 de pix. Todo mundo que assistir. E Deus vai te abençoar. Você não ia fazer? Você ia fazer. E o pastor ia ganhar 300 mil reais todo dia. Entendeu? Mas você vê eu pedir pix? Não. Porque eu não tô aqui cobrando de você nada. Estou te dando de graça que eu recebi de graça.
É assim que a Bíblia deve fazer. É assim que o pastor deve fazer. Se eu estou passando necessidade, é porque Deus está com a mão em cima do meu pescoço. Se eu estiver passando necessidade, se eu estou na prova e eu estou aqui, então eu tenho algum problema com Deus. Porque eu fiz o culto ontem, todo mundo mandou seu dízimo, mandou sua oferta no culto. Aí, tudo bem, é culto. Aí você pode mandar oferta, você manda o dízimo, beleza. Então esse dinheiro, teoricamente, tem que sustentar a igreja, o pastor, todo mundo. Porque daí é uma igreja de Deus, é Deus que está suprindo, é Deus que está provendo. E não precisa ficar roubando, tomando nada de ninguém, não precisa. Porque Deus toca no teu coração e você faz por amor, vai lá, devolve teu dízimo e a obra vai rolando. Entendeu? E a obra vai rolando, né? E as coisas vão acontecendo. E é assim que deveria ser. Então não precisa a pessoa ficar pedindo dinheiro, querendo dinheiro. Não tem necessidade disso, irmão. Quando você tem Jesus. Então veja que o fruto, olha o verso 18. Ora, o fruto da justiça semeia-se na paz para os que exercitam a paz. Ponto. Então não tem pressão, não tem briga, não nada. Quantas pessoas não vão na igreja porque ficam constrangidas na hora da oferta? Não é? Que o cara fica lá pedindo dinheiro, pedindo, lendo a Bíblia, pim de novo. Entendeu? E as pessoas se constrangem e não vão. Então não é assim. Isso não é uma empresa. Uma empresa. Não pode, tá errado. Tá legal? Vamos orar? De tarde a gente vai fazer os desdobramentos. Tem bastante coisa para te falar hoje, tá? Bastante coisa. Ontem não deu tempo, né? Tinha tanto assunto, eu anotei tanta coisa, não pude falar nem a metade ontem. Hoje o Tiagão tá aqui, nós vamos começar cedo, ver se 2 horas a gente tá aqui em pontinho, tá? Para dar tempo de eu te falar tudo. Tá acontecendo muita coisa no nosso país, eu tenho muita coisa para te falar. A gente vem em 2 horas. Fecha os olhos, vamos orar. Pai do céu, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe todos os meus irmãos que estão comigo aqui diante de Deus, em nome de Jesus. Que a tua mão poderosa esteja sobre cada um de nós, que o Senhor nos abençoe poderosamente, abençoa a nossa casa, abençoa a nossa família, meu Deus, abençoa a água que os irmãos estão colocando diante do Senhor, este óleo, Senhor, esse vidrinho de óleo que eles colocaram aí, que está com a tampinha aberta, eu peço que o Senhor coloque uma gotinha do teu poder aí, para que eles tenham este óleo ungido na sua casa e tudo que esse óleo tocar seja abençoado em nome de Jesus. Meu Deus, eu peço que o Senhor abençoe o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro, que o Senhor abençoe nossa pátria, que o Senhor abençoe os patriotas, os brasileiros, e em nome de Jesus, que a tua mão poderosa venha sobre a nossa vida e nós sejamos abençoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem crê diz amém. Deus abençoe vocês. Beijinhos, beijinhos e até de tarde, 2 horas. Falou? Tchau, galera. Valeu.